Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui gravando então a aula sobre IPI, o tema do nosso encontro de hoje. Então, seguindo o nosso cronograma, essa é a primeira aula depois de definido que nós seguiremos o curso aqui, ao menos nesse período de paralisação, com a plataforma Moodle. Então, é a primeira aula que a gente tem condições de passar para vocês o material junto com uma explicação mais detalhada da matéria. Então, eu coloco aqui os textos de referência, informações da onde vocês podem buscar, sem prejuízo de vocês encontrarem outros livros, e a biblioteca está cheia de livros muito bons, livros online, em que vocês podem ter acesso a toda a informação sem necessidade de sair de casa, com todo conforto. Então, essas são algumas referências que eu coloco. E agora, falando especificamente sobre o conteúdo, a nossa matéria está regulada na Constituição, a gente vai começar a falar sobre ela. Tem dispositivos do CTN e ainda duas normas muito importantes que são o regulamento do IPI, que é o Decreto 7212 de 2010, que sofreu uma série de atualizações depois. Indo no site do Planalto, vocês pegam ele totalmente atualizado. E o mesmo vale para a tabela de incidência do IPI, que é o Decreto 8.950 de 2016 e que sofre atualizações constantes. Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. A regra matriz de incidência está prevista lá no artigo 153 da Constituição, inciso 4, que outorga poder, confere poder à União para instituir impostos sobre produtos industrializados. Então, o limite de atuação da União na atividade de tributar está circunscrito a esta hipótese, a instituição de tributos sobre produtos industrializados. Agora, convém que nós façamos um esclarecimento dessa expressão para determinar sobre o que ocorre, sobre quais são as hipóteses de incidência. Então, é muito comum associar o IPI com a indústria, de um modo geral. O IPI é como a hipótese de é, elaboração de materiais numa fábrica, numa empresa muito grande, mas isso não quer dizer que as empresas, as fábricas, elas necessariamente em todas as circunstâncias estejam sujeitas à incidência do IPI. Vai ter que pagar IPI basicamente quando na etapa da produção, naquela etapa circunscrita, sem olhar para trás, sem olhar para frente, só naquela etapa ocorreu uma modificação sensível naquele produto que ingressou naquela empresa. Então, aqui a gente exclui da incidência do IPI atividades de artesanato, de customização, aonde o que ressalta naquela atividade é o trabalho desempenhado pelo artesão, por aquela pessoa que fez o trabalho manual e que tornou aquele produto diferente. Uma outra forma de exemplificar e ilustrar é mostrando os gêneros de produtos in natura. Então, gêneros alimentícios, hortaliças, verduras, frutas, elas não sofrem incidência do IPI quando extraídos da forma como eles aparecem na natureza e são vendidos pelos feirantes, pelos comerciantes. Agora, nos casos em que esses produtos passam por um processo de industrialização, lhe é alterada a forma e a sua apresentação para que ele seja pasteurizado, para que ele seja industrializado em latas, aí sim nós temos um processo fabril, um processo industrial passível de incidência do IPI. E o mesmo vale para o exemplo da imagem ali que eu coloco os sucos, em que o produto original ele é processado e da origem é uma outra coisa, com o implemento da utilização de máquinas. Então, a definição de produto é um bem corpóreo, essa definição a gente já trabalhou na aula do imposto de importação, é um bem móvel que não atrai incidência do IPI, por exemplo, a construção civil. Muita gente fala indústria da construção civil. Não é errado falar isso, salvo se souber que, para efeitos tributários, não é produto industrializado. Um imóvel construído não é suscetível de tributação pelo IPI.
Então, e que ele tem relevância econômica, né? Isso a gente falou na aula do imposto de importação e aqui, mais uma vez, ele vem à tona. Então, a definição de industrialização, que é o adjetivo importante nesse caso, está previsto no artigo 46, parágrafo único, que diz exatamente o que se considera industrializado. E uma leitura rápida, depois eu peço que vocês façam a leitura com atenção, com calma. Uma leitura rápida pode levar a uma conclusão errada, a ponto de entender que qualquer tipo de alteração ocorrida naquele estabelecimento, naquela empresa, seria suscetível de incidência do IPI. Não. Como eu disse, como eu tenho enfatizado, tem que haver modificação significativa. Não é colocar um adesivo, não é colocar uma embalagem, colocar um laço, um detalhe no produto que vai se considerar aquilo industrialização. É necessário que haja a modificação substancial daquele item e ele sai de lá com uma outra aplicação, com uma outra utilidade. Então, o importante e o que é bem cobrado nos concursos são as regras constitucionais do IPI, que estão previstas lá no artigo 153, parágrafo 3º. Essas três normas ali que a gente vai abordar agora, elas são questionadas pelas bancas examinadoras. A FGV já fez perguntas nesse sentido e as bancas de concurso, seguidamente, quando falam do IPI, geralmente estão se referindo a este dispositivo. Então, basicamente, nós precisamos saber que o IPI ele é um imposto seletivo e essa seletividade se dá em razão da essencialidade do produto. Em outras palavras, produtos essenciais devem ser tributados de forma menos gravosa, com uma alíquota mais baixa, e tributos supérfluos podem ser tributados com uma alíquota mais alta. O exemplo é o cigarro, que ele tem alíquota de 300%, só para terem uma ideia de como é seletivo esse imposto. A segunda regra, que é a não cumulatividade, estabelece que o IPI ele é um imposto não cumulativo. O que significa isso? O que foi cobrado, tributado na etapa anterior, nesta etapa, no caso, na etapa que nós estamos examinando do nosso cliente aqui, uma indústria, ela será abatido do que já foi pago. Em outras palavras, ele não pode ter efeito cascata, ele não pode se sobrepor a tributação de uma etapa sobre a outra, justamente para tentar favorecer o contribuinte, mais especificamente o consumidor, que é o que está na etapa final lá da cadeia produtiva, e com a não cumulatividade, espera-se que o consumidor adquira produtos com uma carga tributária menor em razão dessa não cumulatividade. A sistemática para fazer o cálculo, eu vou passar um exercício para vocês explicando como é que se dá isso, e ela é importante porque hoje no Brasil nós temos o IPI, o ICMS, PIS e COFINS que usam essa técnica de não cumulatividade para apuração dos seus créditos tributários. A imunidade do IPI está prevista no inciso 3º, em que pese o constituinte tenha utilizado a palavra não incidirá, mas ali, evidentemente, nós estamos falando de uma imunidade. Quando a Constituição proíbe a tributação, essa é uma regra imunizante e, portanto, ela não pode sofrer incidência quando destinada à venda, à saída do produto para o exterior, justamente para favorecer o comércio internacional do Brasil e favorecer a balança comercial. Além disso, há o inciso 4º, que estabelece uma redução do impacto na aquisição de bens de capital. Então, significa que o IPI ele não incidirá de forma gravosa sobre bens de capital, ele tem que ter um impacto reduzido, uma tributação mais favorecida. Por que isso? Porque os bens de capital, o que são? São máquinas, implementos que permitem a produção do capital, a geração de riqueza. Então, o Constituinte ele dá uma determinação clara para o Poder Executivo na hora de aplicar as alíquotas de que máquinas elas não devem ter tributação pesada. Então, essa é mais uma regra constitucional do IPI.
A hipótese de incidência do IPI está definida no artigo 46 e tem uma série de detalhamentos no regulamento do IPI, que é o decreto 7.212 que eu já havia mencionado. Começando pelo aspecto material, então o imposto incide na industrialização, na produção, na realização de produtos industrializados, quando eles postos à circulação, e o fato gerador, o momento da ocorrência dele, que é o aspecto temporal, também está no mesmo dispositivo. Então a gente tem três momentos, um é quando da importação, e aí notem, nós já estudamos o imposto de importação, e é preciso ter em mente que agora a gente já está falando de dois impostos incididos sobre a mesma operação, então o imposto de importação mais o IPI. A gente tem ainda o inciso 2 que fala da saída do estabelecimento, esse digamos que é a generalidade dos casos, quando uma indústria produz um bem e vende ele, na saída tem que fazer o recolhimento do IPI, apurando em nota fiscal, e o terceiro é quando da sua arrematação, e isso nós falamos na aula do imposto de importação, naqueles casos em que se aplica a pena de perdimento, a Receita Federal apreende alguns produtos e eles são depois levados a leilão e quando arrematados deve-se calcular e fazer incidir o IPI sobre este produto. Então, o aspecto espacial da hipótese de incidência é todo o território nacional. Por se tratar de um imposto de competência da União, nós estamos falando então de um tributo que incide em todo o território nacional, salvo a exceção de alguns regimes aduaneiros especiais que são próprios da importação e exportação. E esse tema foi objeto da nossa aula anterior, eu deixei uma tarefa e reitero para que todos façam a tarefa. As nossas tarefas elas servem de fixação do conteúdo e elas têm muita importância para o desenvolvimento do conhecimento nos nossos encontros. Então, a compreensão do que é regime aduaneiro especial já facilita a compreensão deste tópico aqui. Então, eu estou falando que ele incide em todo o Brasil, mas há áreas do território nacional em que não vai se tributar o IPI, por uma razão muito específica. Há um regime favorecido previsto na legislação de regência. O aspecto quantitativo, quando a gente vai apurar a base de cálculo e alíquota, é informado a base de cálculo pelo artigo 47 do CTN, que define nos três casos ali quais são as bases utilizadas para apuração do IPI. E a outra parte, que é a alíquota, está prevista lá na tabela de incidência do IPI, que eu havia mencionado no início ali da nossa aula, nos primeiros slides, e é naquela tabela que a gente vai encontrar todas as alíquotas. Eu recomendo que vocês acessem no site do Planalto, tem a tabela atualizada e vejam, examinem como é que é a tabela de incidência do IPI, qual é o valor da alíquota de cada produto, até para vocês se familiarizarem com esse tipo de informação. E aqui, de novo, vem a importância da NCM e as regras harmonizadoras para definição de qual NCM, qual a classificação fiscal a ser utilizada. Um outro exercício que nós já tínhamos colocado ali, eu reitero para que aqueles que não fizeram façam. É importante para a fixação do conteúdo e os nossos exercícios não têm certo ou errado. É importante fazer, muitos me mandaram um e-mail perguntando, professor, eu não tenho certeza se eu acertei. Faça o exercício porque eu vou corrigir e vou passar o gabarito para vocês, mas aqueles que fizeram pontuarão, aqueles que não fizeram, infelizmente, não pontuarão. Tá certo? Por fim, o aspecto pessoal está referido no artigo 51 do CTN, que diz que será contribuinte do IPI o importador, no caso, se a gente estiver falando de uma importação, o industrial, quando nós estivermos falando da saída do estabelecimento, da indústria, e o comerciante, em alguns casos específicos, em que ele forneça os bens referidos no inciso anterior, e o arrematante, quando aqueles produtos forem levados a leilão por força da aplicação da pena do perdimento. Então, esses são os temas e no final das lâminas que eu passei para vocês, tem uma série de outros assuntos que não estão na aula de hoje, mas que são assuntos importantes com a respectiva bibliografia para que vocês aprofundem aí o conhecimento. Vale a pena a leitura, recomendo que façam ao longo dessa semana para fixação do conteúdo e aprofundamento desse tema. Tá, gente? Desejo aí para vocês uma boa semana, bons estudos e não hesitem em fazer contato
por e-mail comigo. Um grande abraço.